quando você faz um trabalho específico, é mais difícil das suas postagens de venda serem entregues, tá? Porém, quando você é específico em algo, você tem mais autoridade. Ué, como assim mais autoridade? Vamos dizer que você vá no médico e lá você vai ser atendido por quem? Primeiro atendimento, clínico geral. Clínico geral. Aí você vai chegar lá, clínico geral, vai falar assim: doutor, tô com uma dor aqui nas costas. Tá doendo muito aqui. O que que eu faço? Ele vai falar assim: olha, toma um dipirona e vai no ortopedista. Marca a consulta com o ortopedista. Pagou o clínico geral, vai ter que pagar o ortopedista. Você foi com a dor nas costas, mas você não sabia se poderia ser coluna, se poderia ser rins, poderia ser algum outro problema. Então, a primeira coisa que você vai é o clínico geral. E aí depois você vai lá no ortopedista. O ortopedista é o cara especialista, ele vai pedir para você fazer um exame e aí ele vai diagnosticar se você tem algum problema na coluna ou não, se pode ser alguma outra coisa que você vai ter que ir em outro doutor para poder verificar se é um problema renal. Vai chegar outra pessoa lá no clínico geral e vai falar assim: doutor, tô com uma dor aqui no peito, já tem uma semana, faço academia e tem sentido umas dores assim no peito. Aí ele vai falar assim: olha, vou te passar aqui um remédio, mas você vai precisar ir no cardiologista ou no ortopedista para saber se isso daí é algum problema do coração, para saber se, sei lá, você tem alguma malformação, enfim, não entendo nada desse assunto. Mas aí você está vendo que o clínico geral ele sempre te direciona para alguém que é mais especialista no assunto? E aí você consegue imaginar que o clínico geral, ele sabe um pouquinho de tudo, mas ele não sabe muito de uma coisa? Quanto que você paga na consulta com o clínico geral? Bom, e quanto que você paga na consulta com o cardiologista, com o ortopedista? Tem certeza que você vai pagar sempre mais barato no clínico geral e você vai pagar sempre mais caro no especialista. Por quê? Porque o especialista tem mais autoridade sobre o assunto. Por mais que o público dele seja menor que o clínico geral, que o clínico geral vai atender todo mundo e vai chegar cada um pedindo alguma coisa, mas na hora de resolver o problema, na hora de que o bicho pega, vai aonde? Vai no especialista. E aí quanto que vai pagar no especialista na consulta? Pagou 100 no clínico, especialista, ortopedista, cardiologista, ginecologista, vai pagar 250, 300 reais na consulta. Por quê? Porque o cara é o especialista naquele assunto ali. Então o trabalho dele é muito mais valorizado do que o do clínico geral. Especialista no hospital é muito menos substituível do que um clínico geral. Tá? Então, quando você se torna especialista em uma determinada arte em resina, você ganha mais autoridade. As pessoas veem você como, ó, esse cara aqui é o cara do efeito oceano. Cara, esse cara aqui, ele é artista e especialista em ilhas de resina. Esse cara aqui faz tábuas como ninguém. Incrível. Ele é o cara, quer comprar alguma arte, decoração, efeito oceano? Vai lá nele. Vai lá nela. Ela arrebenta. Faz quadros como ninguém, efeito oceano. Você ganha mais autoridade por ser especialista, tá? Então, se você faz diversos artesanatos, é como se você fosse um clínico geral. Quer dizer que você não é importante, que você não tem autoridade? Não, não quer dizer que você não tem autoridade. O clínico geral, ele sim, ele tem autoridade, ele sabe um pouco de cada coisa, né? Mas o cara que é especialista em determinada arte, em
determinado assunto, ele é muito mais especialista do que o geral, o generalista, enfim, tá? Então, se você vai fazer uma linha de trabalho só com efeito oceano, precisa você fazer só tábua? Não, você pode fazer moldes de silicone com efeito oceano. Você pode fazer tábuas, bandejas com camada superficial. Pode fazer quadros, igual eu faço. Você pode fazer bancada, você pode fazer mesa. Acho que eu falei bancada 2 vezes, né? Você pode fazer mesas com camadas superficiais de resina, que gasta muito menos resina. E aí você vai se posicionar como alguém especialista em arte do mar e resina, em efeito oceano. Seu trabalho, ao longo do tempo, vai custar mais caro para o cliente do que se você fosse um generalista, que você fizesse um pouquinho de cada. Por quê? Porque ao longo do tempo, você vai começar a atrair mais públicos interessados só no trabalho que você faz, não no trabalho que várias pessoas estão fazendo, né? Então, quando você é especialista, você ganha autoridade e você recebe muito mais pela sua mão de obra. Ou